cachaceiros Rangers. Até que copo faz sentido. Ah, aí sim, hein? Sexta-feira, lá vamos nós. Ih, Laiá, é hoje, hein? Eu ia tomar café, mas acabou, aí não teve jeito. Olá, criptomaníacos! Hoje vamos falar sobre 3 assuntos muito interessantes. O primeiro foi essa disparada no preço da Litecoin. Vamos entender por que isso aconteceu. Segundo, por que o número de transações diárias de Bitcoin vem subindo tanto, mesmo com o preço caindo, o que é muito estranho, porque sempre existe uma relação entre o preço do Bitcoin e o número de transações realizadas. Quanto maior o preço do Bitcoin, mais transações geralmente são feitas. E a partir do meio do ano passado, isso se inverteu. O preço do Bitcoin continuou caindo, mas o número de transações por dia vem subindo e já se aproxima do recorde histórico que a gente tem, que foi lá na última alta, na alta histórica do Bitcoin. Só que agora a gente está com um valor muito baixo. Por que será que isso está acontecendo? E a terceira notícia também tem relação com o número de transações diárias de Bitcoin, mas dessa vez a gente está falando do recorde histórico que aconteceu na Venezuela. Nunca na história tantas transações de Bitcoin aconteceram dentro desse país. Vamos entender tudo isso logo após a vinheta. A Litecoin, quarta maior moeda em valor de mercado, está subindo hoje entre 10% e 15%, atingindo aí o seu maior valor em Bitcoin, na paridade com Bitcoin, desde julho de 2018. Apesar de não termos certeza do que levou a essa repentina alta, especula-se que tenha relação com a notícia que saiu, onde a Fundação Litecoin mencionou que pretende colocar algumas funções de privacidade dentro do protocolo da Litecoin, utilizando para isso o protocolo Mimblewimble, que é uma tecnologia sensacional e espetacular, que pode ser implementada inclusive em outras criptomoedas como o próprio Bitcoin, e que a Litecoin está pensando em utilizar na sua arquitetura para permitir privacidade na Litecoin. Eu falei um pouquinho sobre como funciona a Mimblewimble e outras tecnologias de privacidade no vídeo que vai surgir aqui em cima no card. Se você quiser ver, basta clicar que vai abrir uma outra aba para você assistir esse vídeo. O volume de transações com Litecoin nas exchanges subiu mais de 30% nas últimas 24 horas, o que dá uma indicação aí que talvez essa alta não seja somente um pump, e sim uma coisa sustentável, uma coisa que vai se manter aí pelo menos por um tempo. Falando em volume de transações, tem uma coisa muito interessante que vem acontecendo com o Bitcoin e que é muito curiosa, que é o número de transações diárias de Bitcoin realizadas ao redor do mundo. Geralmente, isso é ligado ao valor da moeda. Quando o Bitcoin sobe de valor, muitas pessoas se interessam em realizar transações, em tirar da carteira, enviar para a exchange, tirar de exchange, enviar para a carteira, enfim. As pessoas entram no mercado para transacionar Bitcoin e, naturalmente, o número de transações por dia sobe muito. Então, o gráfico de preço geralmente é muito parecido com o gráfico de transações por dia. Só que, curiosamente, isso mudou a partir de meados do ano passado. Vejam que o número de transações com Bitcoin acompanhava o preço da moeda. Quando subiu o valor, mais transações eram realizadas. Quando caiu o valor, menos transações eram realizadas, o que parece fazer sentido. Só que, como eu falei para vocês, ali em meados de 2018, apesar do preço continuar caindo, o número de transações começou a subir e disparou, dobrando entre abril de 2018 e fevereiro de 2019, retornando aos níveis mais altos da história que a gente teve ali entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. O que estaria levando a essa divergência entre preço e número de transações? Como eu já mencionei em outros vídeos, o que está mudando é o avanço da tecnologia. Diversas melhorias vêm sendo implementadas no código do Bitcoin, tornando ele uma moeda superior, uma moeda melhor. A rede toda passa a ser mais eficiente naquilo que o Bitcoin se propõe e, obviamente, isso atrai pessoas para dentro da rede. Entre essas melhorias, a gente tem agora algoritmos que fazem melhor essa estimativa das taxas do Bitcoin. Temos também um maior uso do Segwit nas transações. O Segwit passou de 10% das transações para mais de 40% das transações somente no ano de 2018. E outro avanço foi o uso mais eficiente do espaço de cada bloco. Tudo isso permitiu maior previsibilidade, menor custo e maior velocidade das transações com o Bitcoin.
Ou seja, o Bitcoin se tornou uma moeda muito melhor ao longo do ano de 2018, enquanto suas concorrentes, seja papel moeda, cartão de crédito, PayPal ou qualquer outra coisa, permaneceram iguais, não tiveram avanços relevantes durante esse período. Como era de se esperar, qualquer serviço que apresenta melhoria na qualidade e redução no custo, ele vai ganhar adoção, ele vai ganhar mercado. Então foi exatamente isso que aconteceu com o Bitcoin. Parte das transações que eram realizadas com moedas ou serviços concorrentes ao Bitcoin migraram para dentro da rede blockchain, para dentro do Bitcoin, porque agora se tornou mais barato, mais rápido, e isso é um processo natural que vai acontecer com o avanço das criptomoedas. Esse crescimento do uso do Bitcoin, mesmo com o mercado e o interesse geral do público em baixa, é muito importante para o mercado, porque mostra que realmente o Bitcoin está atingindo a sua finalidade, que é ser uma moeda e não um ativo especulativo. Na última alta histórica, a gente teve esse aumento aí de transações por dia devido a questões especulativas. As pessoas estavam entrando para ganhar dinheiro com o Bitcoin e fazendo aí transferências, né, transação entre exchanges e carteiras por causa disso. E não porque estavam usando o Bitcoin para uma finalidade de moeda. Agora isso é diferente. O valor do Bitcoin está muito em baixa, está estável ali, inclusive, nessa faixa aí entre 3 mil e 4 mil dólares há algum tempo já, mas mesmo assim o número de transações por dia vem crescendo mais e mais. E o que vai fazer o Bitcoin ser adotado em massa vai ser justamente ele avançar como moeda, ele se tornar uma moeda superior, uma tecnologia superior, e não ele se tornar algo muito valioso. Não é isso que leva à adoção. O preço, ele na verdade traz para o mercado especuladores e não usuários. E a gente não quer isso, a gente quer que o Bitcoin seja realmente utilizado como moeda ou como ouro, e não como ativo especulativo. A valorização do Bitcoin tem que ser consequência e não o objetivo. E calor. Um golinho porque ninguém é de ferro também, né? Seguindo essa mesma linha sobre aumento de transações com o Bitcoin, saíram notícias ontem e hoje ligados ao número de transações na Venezuela, que atingiu seu pico histórico. Nunca antes na história da Venezuela tantas transações com Bitcoin aconteceram. Então é algo relevante e que também está ligado à utilidade do Bitcoin, ao uso do Bitcoin e não ao seu valor. Como todos sabem, os venezuelanos são reféns de um governo psicopata, que controla até mesmo o comércio de alimentos, vendo quem que pode vender, por quanto pode vender e o que pode ser vendido. Um completo absurdo. Entre as consequências desse governo intervencionista, nós temos a fome generalizada e a hiperinflação. A falta de liberdade é tanta que qualquer opositor do regime do Maduro pode ter suas contas bancárias bloqueadas. Isso, inclusive, vem prejudicando bastante a equipe do Juan Guaidó, que recentemente se autoproclamou presidente da Venezuela e que vem tendo apoio de diversos países, inclusive do Brasil. Todos esses problemas tornam o Bitcoin uma excelente opção para ter acesso ao dinheiro e para realizar transferências fora do controle da fiscalização do regime ali do ditador Maduro. Esse é o principal motivo do Bitcoin ter atingido sua alta histórica em número de transações por dia na Venezuela. Na semana passada foram transacionados 2 mil bitcoins, ou cerca de 7 milhões de dólares, somente no site Local Bitcoins, que é uma plataforma de P2P, ou seja, um site onde pessoas fazem transações diretamente uma com as outras, sem intermediário, sem precisar de uma exchange ou de qualquer intermediário. Isso é muito importante, é muito interessante, porque você encontra pessoas que fazem a venda do Bitcoin e você paga para elas diretamente na rua, na casa delas, enfim, sem precisar de um intermediário, ou seja, o governo não consegue intervir nessa negociação. E está falando aí num número muito alto somente em um site. Você imagina 2 mil bitcoins transacionados somente em uma semana e em um site. E esse número considerável de bitcoins é somente uma fração do total de bitcoins que estão sendo negociados na Venezuela, porque muitos venezuelanos utilizam exchange de outros países vizinhos para realizar as negociações. E a gente não tem como saber qual é a quantidade disso, porque na hora que eles usam, por exemplo, uma exchange brasileira, eles estão negociando reais, né, que é a moeda local do Brasil, e não a moeda venezuelana. Então a gente não sabe a quantidade de bitcoin nas exchanges que vem de venezuelanos. Só pelo que a gente tem acesso, já é uma quantia muito grande. Para dar uma ideia para vocês da quantidade de bitcoins transacionados pela Venezuela, só nas 5 primeiras semanas do ano foram 8.500 transações nesse site Local Bitcoins.
A segunda colocada na América Latina é a Colômbia e teve 1.700 transações no mesmo período. Ou seja, a Venezuela teve 5 vezes mais transações com Bitcoin do que a segunda colocada na América Latina. E a gente está falando aqui de um país que é pequeno. Uma curiosidade é que o autoproclamado presidente interino da Venezuela, que é o Juan Guaidó, ele é um conhecedor do Bitcoin e talvez até mesmo um defensor do Bitcoin. Em 2014, ele soltou um tweet comemorando a abertura da primeira exchange de Bitcoin na Venezuela. A gente está falando de 2014 e o cara já falava sobre isso e já comemorava a abertura de exchange de Bitcoin. É claro que o poder muda a cabeça das pessoas e a gente não sabe qual vai ser o comportamento dele caso ele realmente assuma o poder de forma permanente. Mas não deixa de ser algo extremamente interessante a gente ver um potencial presidente da República defensor do Bitcoin. As notícias que eu trouxe hoje aqui para vocês nos mostram que tanto o Bitcoin quanto as suas descendentes, como é o caso da Litecoin, estão evoluindo como moeda, tanto na questão de custo quanto na questão de velocidade e privacidade. E é isso que está levando elas a uma maior adoção, ao maior uso ao redor do mundo. Para quem acredita na tecnologia e olha para o longo prazo, esse tipo de notícia é muito melhor do que notícias sobre altas de preço momentâneas, porque mostram que os fundamentos das criptomoedas são reais e que elas realmente são ferramentas para a liberdade, algo que a gente só costuma valorizar quando a gente perde, como é o caso dos nossos vizinhos venezuelanos. Se você gostou desse tipo de notícia, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Então tem vários grupos de criptomoedas lá no Telegram, também tem no Facebook. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com toda a comunidade. E também não esqueça de verificar se o seu sininho de notificações está ativado, porque o YouTube está boicotando alguns vídeos, alguns usuários, retirando essa inscrição no sininho. E o sininho notifica vocês sobre novos vídeos. Então não vamos deixar esse boicote acontecer. Verifica se o seu sininho está ativado. Se não tiver, ative. E não esqueça também de fazer cadastro no nosso site da Criptomaníacos, que é o criptomaníacos.io, onde você vai ter notícias, tutoriais, análises, sinais, tudo o que você precisa para conhecer, para aprender sobre criptomoedas. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima. Tá furado esse copo aqui. Acabou. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.